Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Faltou só um detalhezinho, por isso que demorou um pouco. Os irmãos que estão ouvindo pelo rádio, né? A nossa entrada ao vivo para a ministração da palavra. Já estou no Instagram, Acorda Bênção. Já estou no YouTube, Rádio Acorda Bênção. Quem não estiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho, que recebe a notificação quando eu entrar ao vivo. E no Instagram também, aciona a notificação. E no Facebook, Acorda Bênção. Também já estou nas 3 plataformas, em nome de Jesus Cristo. Além de estar pelas rádios, a 100.7, a Rádio Evangélica, aqui no estado de Pernambuco. E para todo o Brasil, para todo o mundo, pelas plataformas digitais da Rádio Evangélica, bem como da Rádio Acorda Bênção, no Play Store e no Radiosnet, e a Rede Cristã Brasil também, no Play Store e no Radiosnet. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu coloquei no YouTube que seria o capítulo 8, mas é o capítulo de número 9. Deixa eu tentar editar aqui sem interromper a transmissão. Tá? Tinha colocado o capítulo 8, mas é o capítulo 9. Fica mais fácil de corrigir no YouTube. Glória a Deus, né? E não interfere na transmissão. Que bom. Louvado seja o nome de Jesus. Como os irmãos já sabem, a gente não faz há muitos anos aquela leitura com a participação dos irmãos, né? Por causa do nosso tempo que é curto aqui nessa emissora. Nós só temos 2 horas de programa. Aí você diz, mas pastor, é curto para ler a Bíblia, 2 horas de programa? É porque, normalmente, por exemplo, esse capítulo 9, tenho aqui 27 versículos, eu leria 2 versículos e pediria para 5 irmãos, cada um ler 5 versículos. Né? Daria 25 versículos, mais 2 meus, daria 27. Só que aí, daqui que eu chamo os irmãos, que os irmãos liguem. Alguns não ficam perdidos, assim, ligam para outra coisa. Ou então eu fico adulando os irmãos ligar, os irmãos têm vergonha de ler, tal. Aí toma um tempo terrível isso, né? Mas era muito massa quando o programa era até as 4 horas, meu Deus, já faz tanto tempo isso. Ou até as 3 horas, faz muito tempo isso. E a gente tinha essa participação dos irmãos. Também não estou lendo um capítulo num dia para abordar no outro, porque tem dia que eu não consigo chegar na rádio. Né? E outro detalhe é que eu estou já indo direto ao assunto da abordagem, sugerindo que os irmãos leiam o capítulo que eu vou abordar no programa seguinte, porque a leitura esse é um programa de leitura sistemática, né, que a gente vem fazendo há muitos anos, no Rádio Pernambucano, aproximadamente uns 23 anos que eu faço isso, né, nas madrugadas do Rádio Pernambucano, porque eu faço isso desde a época que eu era da Rádio Tamandaré, desde a época que eu trabalhava na Rádio Tamandaré. E quando eu vim aqui para a Evangélica, eu dei sequência em obediência à ordem do Senhor, que foi de continuidade à obra. Né? Então, faz aproximadamente isso. Porque 23 anos que eu estou nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Aproximadamente. Na verdade, eu estou nas madrugadas há 23 anos mesmo, né? Porque um ano que eu passei lá na rádio foi fazendo externa, era o semeador. Entrei no estúdio, aí comecei nessa direção do Senhor. E aí nós já estamos indo direto ao assunto, né, da abordagem. Sugerindo que os irmãos leiam o capítulo antes ou depois
da ministração para estar por dentro do que a gente vai estar falando. Lembrando que a abordagem não é versículo por versículo, não é a título de curiosidade bíblica. A abordagem ela é apologética, doutrinária, hermenêutica, exegética, histórica, doutrinária, sobretudo aplicativa. Né? A palavra ela é devocional, mas com cunho doutrinário, para a nossa regra de fé e prática, para a nossa vivência cristã. Melhor do que eu estar dizendo isso é você que está me ouvindo ou me assistindo agora, nessa live, nesse vídeo, ouvir as outras ministrações e aí você tirar as suas conclusões, chegar à sua definição, né, do programa, tá bom? Principalmente desse momento que eu chamo a voz do divino, que é o momento da ministração da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Lembrando que esse conteúdo ainda vai para o YouTube Acorda Bênção, que é o YouTube oficial das ministrações da palavra. O YouTube que eu estou agora é o programa completo, né? Porque aí tem a ministração, tem a interação dos ouvintes, tudo. Mas esse conteúdo que está no Face, ele é selecionado para ir para o YouTube Acorda Bênção, que é o canal oficial das ministrações da palavra aqui do programa. Atos dos Apóstolos, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Estou com Atos dos Apóstolos na cabeça, porque é de Paulo que eu vou falar hoje, né? Paulo que sempre foi um exemplo para nós cristãos. Eu falei na abordagem do capítulo 8, com relação à idolatria de algumas religiões, e está acontecendo algo na igreja evangélica, não só em Pernambuco, mas no Brasil, que a gente tem até visto nas redes sociais um questionamento sobre os evangélicos agora estão adorando imagem, né, porque estão fazendo bustos de algumas figuras importantes para o cenário evangélico de algumas denominações. E isso tem uma contrariedade bíblica, né? E principalmente se for para adorar, se for para venerar. Tirar uma foto, fazer uma figura, não há problema. Mas se prestar reverência, adoração, aí já é o cúmulo do absurdo, porque está contrariando de fato a palavra de Deus, né? E estou falando isso porque algumas pessoas de outros segmentos religiosos pensam que nós evangélicos adoramos Paulo, veneramos o apóstolo Paulo, e não é. Em nossa essência não é isso. A gente fala muito de Paulo porque Paulo, ele é o apóstolo entre os gentios, né? Foi através de Paulo, principalmente, não que os outros não tenham feito, né? Pedro pregou para os gentios e outros também, mas Paulo, ele foi aquele que levou o evangelho, especificamente falando, em sua maioria, ao mundo gentílico, aqueles que não são judeus, que não são descendentes de Abraão, que não têm sangue hebreu correndo em suas veias, né? Ser gentio com O é isto, é não ter sangue de Abraão correndo em suas veias. E o apóstolo Paulo, ele foi levantado pelo Senhor, como o Senhor mesmo disse a Ananias, que ele era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15.
Mas as nossas atenções se voltam para o capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Por quê? O apóstolo Paulo, ele aqui fala da liberdade e dos direitos apostólicos, como o de, por exemplo, viver do evangelho, né? Ele trata disto. Muito embora ele era uma pessoa que fazia diferença nesse sentido, nesse aspecto. E ele dizia ser livre. Eu até escrevi aqui na minha Bíblia, que eu gosto de escrever, minha Bíblia é toda marcada, né? Eu até escrevi que pregar com gratuidade é ser livre. Porque, principalmente você que pastoreia uma igreja, né? Quando os irmãos não lhe remuneram, você se sente mais à vontade para pregar a palavra como deve ser pregada. Mesmo os irmãos remunerando, né? Mesmo o pastor recebendo ali da igreja, ele deve ser compromissado com Deus, deve ser compromissado com a palavra. E não sonegar a verdade porque recebe dos irmãos algum salário. E aí, se ele faz isso em função disso, ele está mostrando que está a serviço dos irmãos e não de Deus. Não, não, porque a igreja, a família tal banca o ministério. Aí eu não vou pregar sobre isso porque é um problema que tem na família de fulano, é um problema que tem na vida de fulano. E eu não vou pregar porque ele é empresário, é porque essa família banca a igreja, de onde vem meu salário, eu não vou pregar porque senão vai mexer com esse pessoal. Aí está mostrando que não está a serviço do reino, do Senhor Jesus, está a serviço das pessoas, pessoalmente falando, tá? Em função do seu bolso e não em função do reino. Eu penso que a gente deve confiar no Senhor e pregar a palavra como ela deve ser pregada, independente. E eu falo isso porque eu vivi isso e vivo isso. Vivo isso aqui no programa, vivo isso pastoreando a igreja, vivo isso pastoreando a igreja. Uma vez uma pessoa chegou, pastor Amaro, olha, faça assim, faça assado. A pessoa chegou a congregar conosco dando um dízimo. Dízimo é tudo igual, é 10%. Só que a pessoa achava que por dar um dízimo de R$ 500, por exemplo, né, poderia influenciar no meu comportamento pastoral. Não consegue, não pode. Comigo não funciona. Outra pessoa uma vez colaborava aqui com o programa e ajudava até com a quantia interessante. Na época era muito importante, como é hoje, qualquer valor, mas na época a pessoa me ajudava com acho que uns R$ 200, 250. Aí a pessoa disse, pastor Amaro, eu vou deixar de ofertar, porque o senhor falou umas coisas no programa que eu não me agradei. Eu falei a palavra, né? Se o irmão não quer ofertar por causa disso, Jesus vai levantar outras pessoas. E Jesus tem levantado, pela misericórdia de Deus, faz muitos anos que isso aconteceu. Eu continuo aqui pregando o evangelho, pregando a palavra, né? Então comigo isso não funciona. Espero que não funcione com os pastores que estão me ouvindo ou assistindo essa programação agora pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo rádio. E espero que isso não funcione também com os obreiros que eu vou estar forjando no congresso, que vou estar realizando em dezembro, em nome de Jesus. Espero que não. Tá? Espero que não. Infelizmente, entre alguns pastores que eu ordenei ao Ministério Pastoral, eu tenho conhecimento de um que, infelizmente, ele se desviou do caminho, né? Para mim, se desviou do caminho. Ele está literalmente vendendo ordenação. Isso não existe, né? Isso não existe. Quer dizer, não existe, isso não está certo.
Isso não está certo. Até já o chamei para conversar, mas ele não veio conversar comigo, porque sabe que vai ouvir, né? Que está errado. Mas eu já disse a algumas pessoas que foram vítimas dele, está errado. Está errado. Né? Está errado. Pois bem, Paulo diz aqui que é um direito, mas não significa que Paulo está dando margem para essa mercantilização eclesiástica que nós estamos vivenciando em nossos dias. Mercantilização da fé, mercantilização de ordenação eclesiástica, essa mercantilização para pregar o evangelho, né? Tem gente que só vai para determinada igreja se pagar. Se pagar. Me lembro que uma vez, apesar que já fui convidado muitas vezes, não cobro de igreja nenhuma, né? Alguns pastores, colegas dão oferta, alguns ajudam no combustível, e outros dão para Amaro, valeu, obrigado, Deus abençoe, amém, tudo está na benção. Me lembro de uma vez, eu trabalhava na outra emissora, aqui eu não trabalho aqui é uma extensão ministerial mais do que nunca, se bem que na outra também era, mas lá eu era funcionário, aqui eu dependo de Deus, através da oferta voluntária e espontânea dos irmãos, para estar fazendo esse programa, né? E enquanto os irmãos estiverem ofertando, com toda a dificuldade que eu venho enfrentando, pagando a rádio, eu continuo. Mas também não vou deixar de falar a palavra para agradar a ninguém, né? Não vou deixar de falar a palavra como ela deve ser falada para agradar a ninguém. Louvado seja Deus. E aí convidaram um colega que trabalhava conosco. Na época, o colega cobrou R$500. E não era longe não, era perto. Aí tudo bom. Por que eu estou sabendo disso? Porque essa mesma igreja me convidou. Aí pastor, e o senhor cobra quanto para ver? Eu disse, não, isso não cobro nada não. Na época eu trabalhava também. Mesmo assim, hoje, como estou desempregado, secularmente falando, eu não cobro nada, nem peço combustível, né? Mas se o pastor, a irmã que me convida, o irmão que convida, quer me ajudar no combustível, eu aceito, eu recebo, né? Às vezes eu não peço, eu recebo, mas não peço, né? Aí, pastor, quanto é que o senhor cobra para vir pregar na igreja? Eu não cobro nada não, Besson. É o que, pastor? Porque a gente chamou fulano de tal, cobrou R$500, o senhor não veio por nada, meu Deus, e o senhor... Aí a pessoa começou a fazer lá seus elogios, seus adjetivos, né? Amém. Aí eu fui pregar na igreja, mas também não me ajudaram nem com combustível. Pagaram o colega que cobrou 500 conto, ainda venderam um bocado de CD do pessoal dele lá, mas a mim não me ajudaram nem com combustível. Aí também é parada, né? Mas não me fez mal não, não me ofendeu não. Só estou dizendo assim, poxa, se também vai usar de um peso para um, usa de um peso para outro, mesmo que o outro não cobre. Eu não estou falando isso por mim não. Agora faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu não estou falando isso para que se faça comigo não. Estou falando isso em função dos outros colegas que de repente precisam de uma ajuda de custo. Hoje eu preciso, eu não cobro, mas preciso de uma ajuda, pelo menos no combustível, se porventura algum colega perder o juízo e me convidar para ir pregar na sua igreja. Eu até brinquei com um colega dia desses, esse pastor tem juízo não, ele me chamar para pregar na igreja dele, ele tem juízo não. Porque eu vou falar a palavra. E glória a Deus, que é só uma brincadeira, mas se me chamou é porque tem juízo, né? Quer alimentar a sua ovelha, porque me conhece, né? Me conhece assim, no sentido de que eu não vou desviar suas ovelhas, não vou levá-las para o inferno, ao contrário, vou ajudá-las a ir para o céu, né? Vou ajudá-los a ir para o céu. Por que eu estou falando disso? Porque do versículo 1 em diante, até precisamente
o versículo, eu vou pontuar bem assim, até precisamente o versículo de número 19, Paulo trata disso. Capítulo 9, do versículo 1 a 19, Paulo trata especificamente disto, né? Sobre o fato de que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, bem como deixa eu ler aqui esses versículos pontualmente falando, né? Bem como aquele que semeia, as coisas espirituais, aquele que semeia, ele semeia com a esperança de ser participante, né? É uma expressão que tem aqui, eu vou ler, é melhor. Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Aí já é uma defesa de Paulo, mas depois eu leio isso aqui. É o versículo 12, parte 12. Depois eu leio isso aqui. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo está dando esse exemplo, esse ensinamento, porque não podia contrariar o Senhor Jesus nem a lei. A lei diz de Moisés: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Hã? Aí segue o versículo de número 9. Paulo está tratando disso porque parecia que na igreja de Coríntios estava havendo um problema de os apóstolos, os ministros, não serem cuidados pela igreja. Não serem cuidados pela igreja. E Paulo diz que eles deveriam ser assistidos pela igreja. E ele está falando disso, agora ele está dizendo, ó, eu tenho aberto mão disso. Eu e Barnabé temos aberto mão disso. Né? É quando ele diz no versículo 1 que é livre. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? E ele era apóstolo, ele viu o Senhor, era um dos requisitos para ser apóstolo, ele viu o Senhor. E mesmo que alguns outros não considerassem apóstolo, Paulo diz, e eu achei isso bacana porque tem a ver com o congresso que a gente vai fazer. Não sois vós a minha obra no Senhor? Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Muito bacana isso, eu estou me lembrando agora que eu tenho muitos colegas, e uma vez um chegou para mim e disse, Amaro, ele já tem uma função eclesiástica na igreja dele, na igreja que ele faz parte. Presbítero. E ele chegou para mim e disse, Amaro, me ordena ao ministério pastoral. Aí eu disse, minha bênção, veja só, eu posso até ordená-lo ao ministério pastoral. Agora isso vai gerar um conflito lá na sua denominação, porque lá você é presbítero. Como é que eles vão aceitar você chegar assim de repente, ó, agora sou pastor, foi ordenado pastor.
tem esse problema. Outro detalhe, você tem um povo que você especificamente doutrina, visita, molda, guia. Você tem um povo, você produziu um povo. Porque, veja só, o princípio bíblico que eu preconizo na Convenção Interdenominacional de Ministros Evangélicos é que o fruto, que a árvore é identificada pelo fruto. Então, eu já ordenei pessoas ao ministério como evangelista, já ordenei pessoas como presbítero, já ordenei pessoas ao ministério pastoral, já separei pessoas para o diaconato, mas foram pessoas que deram frutos respectivos dessas funções. Então, para eu lhe ordenar o ministério pastoral, à luz da Bíblia, preciso que você esteja, que você tenha gerado um povo. Que você tenha, o povo não é um bicho marinho não, viu? Que você tenha gerado ovelhas, que você esteja cuidando de ovelhas. Aí sim eu posso lhe dar uma orientação a mais e lhe ordenar o ministério pastoral, como já fiz com algumas pessoas que eu até já falei o nome aqui, dia desses, né? Que alguns anos atrás eram irmãos que faziam os cultos em alguns lugares e me conheceram: pastor Amaro, vem ser pastor aqui, eu tenho esse povo aqui, eu tenho 20, 30 pessoas, eu tenho esse povo aqui, vem ser pastor aqui. Não, o pastor daí já é você. É você quem reúne esse povo, é você quem dirige o culto, é você quem ensina este povo, é você quem doutrina este povo. Quando esse povo está doente, é você quem visita. Quando esse povo está necessitado, é você quem os assiste. Então você já é o pastor desse povo, que eu vou fazer lhe dar uma mentoria, né? Na época eu não conhecia essa palavra, eu vou lhe dar umas orientações e vou lhe ordenar o ministério pastoral, né? E fiz isso com dois especificamente que eu me lembro: o pastor Francisco e o pastor Ronaldo, né? Louvado seja Deus. Então, a convenção, ela vai pela Escritura Sagrada, e é pela Escritura Sagrada que eu vou voltar a fazer isso. Com os que participarem do congresso, eu tenho chamado, e aí isso é uma coisa que a palestra vai durar 1, 2, 3 dias, não sei, mas o processo é contínuo. O processo é contínuo, porque tem que dar fruto. Aí é o que Paulo diz: vós sois minha obra no Senhor, vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Tem chamado, tem que mostrar que tem chamado. Amém, irmão? Tem convenções por aí, denominações por aí, ordenando pessoas ao ministério porque tem um carro bacana, porque tem uma casa bacana, porque tem uma aparência bacana, porque tem uma influência na sociedade. E não tem nada de chamado ministerial. Tem pessoas sendo ordenadas ao ministério ministerial porque tem um cargo político, porque é um funcionário público em um órgão de destaque, ou porque é empresário. Aí tem igreja, tem pastores ordenando outros pastores e outras pessoas ao ministério por causa disso. Isso é uma farsa, como diz o humorista. Isso é uma farsa. Não é por aí que se deve ordenar a pessoa ao ministério pastoral, ao ministério evangelístico, à obra missionária, ao presbitério. Não é porque a pessoa tem uma aparência bonita, ou porque tem um dinheiro no banco, um carro bacana, ou porque ou é porque é um concursado público e ganha um salário alto, ou porque é um destaque na sociedade, porque
é isso e aquilo outro. Não, não é por isso que a pessoa deve ser ordenada, nem por ter feito curso teológico também, diga-se de passagem. Nem porque simplesmente fez um curso teológico, diga-se de passagem. Porque não é isso que foge ao obreiro. É pelo fruto que se conhece a árvore. Amém? Quem está entendendo, digita amém nas plataformas aí. YouTube, Facebook e Instagram. Instagram, YouTube e Facebook. Então os irmãos em Corinto eram a prova do apostolado de Paulo, além dele ter visto o Senhor, que era um dos requisitos para ser apóstolo. E ele diz ser livre porque, como eu disse, tem pessoas que se sentem presas porque recebem um quinhão, um prolabore, um salário, e não deveriam se prender por causa disso. E quero dizer a vocês, obreiros, não se prendam por causa disso. Preguem a palavra, porque quem chamou foi o Senhor, e é ao Senhor que você serve, e é para o Senhor que você trabalha. Então tem que confiar que o sustento vem do Senhor. Isso é lindo. Isso é profundo, é difícil de viver, mas é lindo quando se vive. Amém? Não, eu não vou pregar isso aqui porque vai mexer com fulano que dá um dízimo que paga as minhas contas, que... Não, tá errado, pastor. Tá errado, obreiro. Tá errado, pregador. Tá errado mesmo. Tá errado. Não vou mexer nesse assunto, porque nessa família tem esse assunto, esse problema, e eu não vou, porque senão vão se chatear, e aí vão deixar de dizimar, de ofertar. Meu irmão, aí Jesus, quando fecha a porta, você acha ruim. Tem que entender, tem que crer que quem chamou foi o Senhor, é ao Senhor que você serve, e é para o Senhor que você trabalha, e que é o Senhor o teu provedor, o teu sustentador, o que te banca, aleluia, o que te patrocina. Eu estou, pela misericórdia de Deus, irmãos, esses anos todos na rádio, porque é o Senhor, através de vocês, que são ofertantes voluntários espontâneos, que bancam este programa. Mas fora o programa, eu tenho a minha vida social, eu estou desempregado, mas o Senhor tem cuidado de mim. E a vossa oferta, que é sagrada para a manutenção desse programa, é que faz esse programa estar no ar, com toda dificuldade, porque não é muita gente que colabora. Eu precisaria de 110 pessoas me ajudando com R$50. Eu não tenho essas pessoas todas. Ao contrário, quando eu estou podendo, eu intero, eu completo. Eu fiquei numa dívida grande porque eu não pude mais completar. Não pude mais completar. E aí foi criando, né? Um espaço, foi criando um espaço, aí virou um débito grande. E que, glória a Deus, está sendo resolvido. E está sendo resolvido, né? Mas o que é sagrado, a sua oferta, você que manda a sua oferta, seu dízimo, para quem manda dízimo, para este programa, eu quero dizer que isso é sagrado. E eu honro com a manutenção do Acorda Bênção no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e a sua vida, pastor? E as suas contas? Jesus tem cuidado de mim. É um milagre também isso. É um milagre também. Mas aí você quer explicação, eu não vou saber explicar para você. Mas tem sido um milagre. Louvado seja Deus. Hã? Quando eu pastoreava a igreja, interessante, eu me lembro, deixa eu contar isso aqui rapidinho para vocês, tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Quando surgiu o templo do Corpo de Cristo, eu nunca quis ser pastor, não pensava em ser pastor, muito menos fundar uma denominação, muito menos construir um templo mesmo, um prédio, muito menos construir um templo. E o Senhor me fez viver essa experiência toda. E eu trabalhava, como eu já disse, na Rádio Tamandaré, e ganhava bem. E os irmãos que junto comigo fundaram a denominação, pastor, o senhor
o senhor tem que tirar um salário para o senhor, um salário, 2 salários, 3 salários, irmãos, que eram da diretoria, que iriam estipular, e estipularam. O senhor vai ganhar 3 salários, a gente vai lhe dar 3 salários, para o senhor se aplicar. Eu disse, não, mas eu trabalho, eu não quero, de tanto insistirem, 5 anos depois, ou foram 6 anos depois da denominação, eu me reuni com os irmãos como se fosse hoje e disse assim a eles, olha, veja só, então, a gente está hoje aqui, agora é 8 de novembro, né? Aí eu combinei com eles assim, olha, no dia 8 de novembro de 2025, a partir do dia 8 de novembro de 2025, então eu vou receber isso que vocês querem estar me entregando. É um direito, eu tenho aberto mão até agora, mas vocês querem me entregar, eu vou receber. E eu pensando comigo, já que eu tenho meu salário da rádio que eu trabalho, na época, né? Era carteira assinada, era apresentador, repórter e tudo. Aí, já que eu tenho um salário, os irmãos vão me dar um salário também aqui, por causa da minha função eclesiástica. Eu vou, além do meu dízimo, eu pensando que eu também entrego o dízimo, não é? Das minhas ofertas, eu vou juntar com isso separadamente, né? E vou comprar um terreno para a igreja, vou investir na obra, vou fazer um trabalho evangelístico extraordinário, vou investir. Quando foi, aí o exemplo segue, o exemplo segue. Quando foi em outubro de 2025, o pastor foi demitido. Aí eu passei a receber, para manter a minha casa, manter a minha família, porque eu já deixei então de receber o salário um mês antes que eu recebia. E glória a Deus, antes disso acontecer, eu já tinha construído o templo do corpo de Cristo, o prédio do templo do corpo de Cristo. Quer dizer, foi uma coisa de Deus que casou, né? Foi uma coisa de Deus que casou, foi muito bonito essa coisa. Foi interessante, eles vão ficar, meu Jesus, como é isso? Olha, foi uma coisa interessante. Né? E eu fui demitido numa quinta, aí quinta, sexta, sábado, domingo, da segunda para terça, eu já vim para cá, para a evangélica, pagando a rádio, com a indenização da empresa que eu tinha recebido. Investi no reino, investi, e pela misericórdia de Deus, dos pastores que trabalharam comigo naquela época na Rádio Tamandaré, os únicos que continuam na mídia, assim, um programa de rádio, né, da época que saiu até agora, com independência e tudo. Só tem o outro lá que é deputado, que fomos nós quem elegemos, mas ele nunca agradeceu isso. Nunca agradeceu. O que é deputado, não sei quantas vezes, o povo vota dele aí, né? Aí tem um colega que ele chamou para trabalhar com ele, depois de uns processos que eles dois passaram junto, parecendo 2 gatos num saco, mas graças a Deus fizeram as pazes. Mas o pobre, que não tem nenhum empresário por trás bancando, que não tem nenhum cargo político bancando, que não tem nenhum concurso público bancando, que não tem nenhuma igreja por trás bancando, está no ar pela misericórdia, porque o patrocinador é o Senhor Jesus, através de vocês, ofertantes, voluntários e espontâneos. E o meu compromisso é com a palavra. E ele tem me mantido aqui por causa do meu compromisso com a palavra de pregar a palavra como ela deve ser pregada. E faço das palavras de Paulo as minhas palavras, mesmo sendo infiel, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel. Deixa eu contar uma coisa que eu disse que ia dizer a vocês. Eu não estava nem na live e eu falei que ia contar. Ontem de manhã, hoje já é sexta-feira. Estamos na madrugada de sexta-feira, dia 8 de dezembro, de novembro de 2024. Isso vai ficar gravado até Jesus voltar, né? 1h e 28 minutos. Na manhã
para meio-dia do dia 7 de novembro de 2024, eu vivi uma experiência muito bacana mais uma vez. Eu estava cuidando do almoço para ir para as minhas aulas, que o pastor estuda, né? Aí, de repente, eu me senti, sabe, irmão, renovado espiritualmente. Eu me senti... Olha, se eu chorar, não se incomoda não, porque é a emoção voltando de novo. Eu me senti renovado espiritualmente, eu me senti vivo. Porque ultimamente eu tenho andado doente, ultimamente eu tenho andado com a imunidade muito baixa. Eu fui vestir uma camisa hoje, eu engordei demais, isso não tá bom, isso não é bom. E tem hora que eu não consigo sequer... É como, sabe, irmãos, tivesse faltando energia no corpo, sabe? E faltando energia mesmo. Faltando energia mesmo, vitamina, aquelas vitaminas. É como se estivesse faltando isso mesmo, complexo B, faltando vitamina, né? Vitamina D, faltando tudo, tal, um monte de coisa, para baixo. Mas eu me senti renovado, sabe? Eu me senti... Tem um filme que uma vez eu assisti do Superman, um filme de ficção, que ele fica debaixo de uma montanha de kryptonita que deixou o super-homem fraco. Um filme de ficção. Aí quando ele vai pro sol, aí ele volta para destruir o Lex Luthor, o inimigo dele. Aí o sol, né? Ele se sente forte, aí ele desce pra terra, aquela coisa toda, eu gosto. Aí eu tava me sentindo assim, revigorado espiritualmente. Eu me senti revigorado espiritualmente. E me senti revigorado espiritualmente também. Me senti revigorado espiritualmente também, aleluia. Aí eu me lembrei. Isso está acontecendo porque eu fui para o Acorda da Bênção de ontem para hoje. Eu tenho ido para o Acorda da Bênção, eu tenho conseguido, estava dizendo aqui a irmã, eu tenho vindo ao vivo esses dias. Eu não vim do domingo para a segunda, mas vim da segunda para a terça, da terça para a quarta, ou não vim da segunda para a terça? Eu acho que não vim não, foi? Eu não sei, eu sei que eu vim da terça para a quarta, e vim da quarta para a quinta. E estou aqui hoje da quinta para a sexta. Aí eu disse, isso foi porque eu estou indo para o Acorda da Bênção. Aí comecei a chorar, sabe, irmão? Senhor, eu não sei viver sem fazer a tua obra. A tua obra me faz bem. Pregar a tua palavra me faz bem. Estar evangelizando me faz bem. Me ajuda, Senhor. Porque tu sabes os motivos da minha ausência nas madrugadas. Tu sabes o motivo das minhas ausências. E como eu não fico bem quando eu não vou para o programa, eu não fico bem espiritualmente, eu não fico bem emocionalmente, e o meu corpo sente isso também. Aí eu não venho porque o corpo já está sentindo isso, e quando eu não venho, o corpo sente isso. E quando eu não venho, o corpo sente isso. Que experiência bacana. E aí quando eu cheguei em casa, na noite do dia 7, que foi ontem, aí já veio o cansaço, a saúde, que não é nem a saúde, né? São as enfermidades querendo atrapalhar. Aí eu estava com uma pessoa na linha, eu disse, eu estou indo para casa. E eu vou jantar, e vou para ler a Bíblia, e vou para o programa Acorda da Bênção. Porque eu dizia à pessoa, eu não sei viver sem fazer a obra de Deus. A obra me faz bem. Aleluia. Aleluia, aleluia. E aí eu quero continuar dizendo aqui a vocês que Paulo fazia isso
Glória a Deus, porque Paulo se sentia inclusive devedor. É quando ele diz que preconizava o direito de quem pregasse o evangelho, viver do evangelho, longe dessa mercantilidade, desse mercenarismo que a gente está vendo aí. Mas ele diz, ele diz aqui, que era livre, porque não recebia, aí não estava preso a ninguém, né? Outro detalhe que ele diz aqui, no versículo 15, não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque ele era devedor. Paulo tinha consciência que era devedor ao Senhor. E ele disse, faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? E aí no decorrer desse capítulo, a gente percebe a empatia do apóstolo Paulo, mal interpretada, quando ele diz de ter se feito judeu, ter se feito como judeu para os judeus, ter se feito fraco para os fracos, ter se feito de tudo para todos. Isso aqui é empatia. Isso é Paulo se colocando no lugar das pessoas. Isso é Paulo compreendendo as pessoas. Aleluia. Compreensão. Coisa que Paulo vai tratar. Deixa eu adiantar aqui para vocês, porque eu já ministrei sobre o livro de Efésios. Capítulo 2. Se você quer entender melhor o que eu estou falando sobre empatia, lê o capítulo 2 de Efésios. Lê pelo menos do versículo 1 ao versículo de número... lê o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 3, para não se confundir muita coisa. Quando eu estou me referindo a essa empatia de Paulo, aqui no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo de número 22. E para terminar essa abordagem, Paulo fala de esforço, né? Paulo fala de esforço, quando ele fala do atleta, né? Mas ainda eu quero terminar com isso que eu escrevi aqui, pregar faz bem a si mesmo. Vê o que Paulo diz, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha, pregar faz bem a você mesmo, faz bem aos outros, porque você salva os outros. É o melhor benefício que você presta à sociedade, é pregar o evangelho de Jesus. Mas você faz bem a você mesmo. Amém? Então prega o evangelho, prega a palavra, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Eu continuo no YouTube, Rádio Acorda Bênção, e no Instagram. Pessoal do Face, eu estou saindo, mas eu volto já. Amém? Glória a Deus.